Olá, pessoal do Brasil, Europa e Estados Unidos, Ellie Boda do estado de Washington. A gente está aqui celebrando 15 anos da conversa entre educadores e essa série internacional bianual. E a pedidos, eu estou aqui com uma pessoa muito importante. Ela é uma educadora, mas ela também tem uma carreira técnica. Eu vou deixar a professora Maria Sônia se apresentar. Professora doutora Maria Sônia. Boa tarde a todos. Aqui é o final da tarde, uma sexta-feira linda, com muito calor, e agradeço muito a oportunidade. Estou muito feliz que a Eliane me convidou, né, para esse podcast. Eu sou, então, a Maria Sônia Dalbello, eu sou médica alergista e atuo e moro em Passo Fundo. A minha formação, eu comecei aqui em Passo Fundo mesmo, com medicina. Aí depois eu fiz pediatria, também aqui em Passo Fundo. Aí depois eu fui para o Hospital das Clínicas, em Porto Alegre, fazer imunologia. Depois eu fui para São Paulo, fiz na USP, alergia e imunologia mais prática. E aí eu fui parar no Rio, fazendo mestrado em virologia, com ênfase em imunologia. Olha que E, legal! e retornei para Passo Fundo, e é onde eu iniciei a minha atividade como professora, docente, professora universitária. E fiquei durante 22 anos dando aula, e atualmente eu trabalho mais na minha clínica privada. Trabalho com vacinas e com imunologia clínica, diagnóstico, esses tratamentos mais atualizados com imunobiológico, que depois a gente pode falar um pouco. Essa é a minha trajetória, né? Então, comecei aqui e estou aqui. Muito legal. E a gente é um assunto muito procurado. O pessoal, com a pandemia, a gente começou a escutar mais sobre a importância da imunologia, das vacinas. Mas lá no início da sua carreira, teve algum envolvimento com educação para os nossos ouvintes que estão esperando? Qual foi a sua inspiração? Já se viu como educadora? Não, então foi uma surpresa, porque no final da minha formação, quando eu voltei, eu estudei aqui na Universidade de Passo Fundo, e quando eu retornei, houve uma mudança curricular, na disciplina, enfim, na Faculdade de Medicina, porque na minha época, quando eu fui estudante, não existia essa cadeira. Se sabia muito pouco de imunologia. A imunologia ela começou a ter destaque em 1980 com o advento do HIV, da AIDS. Aí que ela teve um boom que começou a se dar importância para o sistema imunológico. E aí eu retornei para Passo Fundo, houve a mudança e precisou ser incluída essa disciplina no currículo. E aí chegou o diretor, né, que foi meu professor, ele chegou e falou assim para mim, não sei se eu posso falar o nome, mas acho que sim, o doutor Sim. Sérgio Fragomeni, ele chegou para mim e falou assim, olha, mudou o currículo, vai ter imunologia e você vai ser a professora. E eu falei, gente, eu sou médica, eu fui treinada para ser médica, eu não sei ser professora. Aí eu comecei a pensar, assim, ele falou, mas não tem opção, não. É você e você, porque não tem nenhuma outra pessoa com formação para ser professora dessa disciplina. Aí eu falei, nossa, agora eu vou ter que me virar nos 30, né? Aí eu fui atrás, eu falei, bom, para ser professora preciso ser mestre, né? Eu quero fazer o mestrado. E aí que eu fiz o mestrado. É aí que eu me senti, assim, mais capacitada, né, para educar, para formar pessoas, né? Embora hoje eu vejo que no dia a dia aquele início de carreira concomitante com a medicina na, na área, né, de ser educadora, professora, hoje me auxilia muito, porque eu gosto muito de falar, né? Ah, Eu que falo bom! muito com os pacientes, eu explico muito, procuro utilizar uma linguagem que eles possam entender, que essa é a função, né, do educador, do professor, enfim. Então, assim, faz muita diferença para mim essa formação que eu tive lá.
embora quando eu dei aula, foram 22 anos na universidade, para vários cursos relacionados à saúde. Então, eu dava principalmente para medicina no terceiro semestre, então, os alunos eram muito jovens, a recente ingressado no curso de medicina, mas depois eu tinha novamente encontro com eles com aulas práticas, em torno do quarto ano, passando da metade do curso. Então, a gente via todo o progresso, o amadurecimento, toda aquela teoria que havia sido apresentada para eles, a gente estava colocando na prática, fazendo com que a Sim. imunologia, que é um tema muito árduo, a imunologia básica, né? Então, fazer com que os alunos gostassem, se apaixonassem e pudessem ver a importância das doenças, do sistema imunológico nas doenças, né, do nosso dia a dia. Eu conheci Alguns se duas da. encantavam, outros não. Sim, eu conheci duas de suas alunas que atuam na medicina e que têm boas memórias, boas recordações das suas Ah, aulas. bom, Então, fico sempre é um feliz. aprendizado. Teve algum momento assim? Qual foi o momento mais gratificante da carreira como professora universitária? Eu acho que cada turma que passava por mim, assim, era um desafio, né? E chegar no final do ano, ver que eles tinham um crescimento, que eles estavam andando, no final do sexto ano, né? A formatura, os encontros, as homenagens, né? Então, acho que isso é o Sim. que nos fortalecia, né, no dia a dia, né? Muitas vezes ser professor não é muito fácil, né? A gente tem, né, algumas dificuldades, né, que é inerente, né, ao dia a dia, as condições, mas né, essa gratificação de ver a turma toda formada, bem encaminhada, a própria universidade aqui de Passo Fundo sempre teve muita tradição em formar bons profissionais. Então, quando a gente viu o nome deles aprovado em outros cursos, em residências de São Paulo, de Porto Alegre, e retornando para Passo Fundo para compor o corpo clínico, então era muito gratificante. E Que saber que a gente maravilha. plantou uma sementinha, né? Que maravilha, exatamente. Educação é transformação, é tocar em vidas, né? Outra, para o pessoal que está escutando a podcast e não está familiarizado, pode definir a importância da imunologia, principalmente no contexto atual, com vacinas e tudo? E por que da escolha da imunologia? O que ele atraiu? Bom, vou responder primeiro a última pergunta sua, né? Então, é porque eu gosto de vida, eu gosto de pessoas e de medicina. Quando foi para mim escolher a especialidade, foi muito difícil. Eu queria algo que abrangesse todas. Eu não queria, porque a medicina atualmente ela está bastante fracionada, né? Então, setorizada, digamos assim, muitos especialistas, subespecialistas, porque, na verdade, está sendo a evolução. Mas, né, há 30 e poucos anos que eu me formei, eu tinha essa ideia de querer fazer algo mais geral. E a imunologia se encaixava muito bem, né? Porque tanto para criança como para adulto, então foi o que me levou a escolher essa especialidade. Qual a importância então, o sistema imunológico é vital, sem ele a gente não vive. Então, se a gente fosse compartimentar, se a gente fosse dissecar um pouquinho mais, nós somos feitos de células, né? Célula sanguínea, célula do tecido, da pele, do cabelo, de todo o nosso organismo, dos órgãos internos, é célula. A junção das células, a união das células, a gente forma o tecido. Os tecidos, a gente forma os órgãos, né? Então, fígado, pulmão, rim, são órgãos. Os órgãos, né, vai formar o sistema. E o sistema imunológico está incluso em tudo isso, né? Então, o sistema imunológico, ele é que nos dá a imunidade, a proteção. Então, o sistema imunológico é muito amplo, porque a pele é um mecanismo de proteção, ela impede que penetre patógenos. Tanto que quando a gente tem um ferimento, né,
a gente faz essa abertura, fica mais propensa à infecção, né? Então, o suor faz parte do sistema imunológico. A lágrima, a saliva, o suco gástrico, as células do nosso organismo, né, as células sanguíneas. Então, o sistema imunológico é tudo isso. E nós precisamos estar com ele em equilíbrio, harmonia. E as patologias acontecem, sejam aonde for, por um desequilíbrio das células de defesa. Então, esse desequilíbrio é que faz com que a gente adoeça. Então, o sistema imunológico, ele entra em todo o nosso organismo, né? Então, nós temos doenças, né, de todos os segmentos, né? Neurológicas, imunológicas e neurológicas, tanto que já tem especialidade, tem neurologistas que só fazem a parte de doenças autoimunes, né? Quando a gente fala de doenças que ocorre o comprometimento do sistema imunológico, né, a gente utiliza muito o autoimune. Tem especialidades, né, endocrinologia, que trabalha muito com essa parte, pneumologia, dermatologia, oncologia, enfim, todas, né, as especialidades estão vinculadas, né, com essas doenças, e o sistema imunológico é o nosso ponto-chave. A nossa imunidade, que as pessoas conhecem como defesa, as defesas do nosso organismo. Excelente explicação. E nessa questão, a professora Maria Sônia escolheu a complexidade, né? Bem complexo. A questão das doenças psicossomáticas, por exemplo, né? E você falou em manter o equilíbrio do sistema imunológico. Tem alguma coisa que a gente pode fazer no dia a dia que contribui para fortalecer o sistema imunológico no geral, assim, para o povo entender? Então, o sistema, né, né, esse componente psicossomático, né, ele tem muito a ver com alergia. O sistema nervoso, né, a gente fala o sistema imunológico, né, neuroimuno, tem muito a ver com estresse, com doenças, né, depressão. Baixou a nossa imunidade, aí muito frequentemente as patologias acontecem. E, num primeiro momento, quando a gente está, o outro vilão também é o estresse, né? Então, no momento que a gente está sob estresse, a gente está forte, né? Eu, no consultório, eu fazia alguns exemplos com os pacientes, né? O meu consultório era bem no alto, tinha uma janela enorme, muita claridade, e eu mexia com eles, eu falei, olha, quando se entrar um leão aqui, a gente vai brigar, vai correr, vai fazer qualquer coisa, vai jogar um leão lá embaixo. Depois que passou, a gente vai pensar, nossa, que horror, como que eu fiz isso? Então, normalmente, num primeiro momento, a gente aciona os nossos mecanismos, adrenalina, um monte de hormônio, um monte de coisa para nos manter em pé. Após isso é que vem, né? Então, o estresse, às vezes, não é no momento que a gente adoece, que ele compromete a imunidade, é posterior. Então, o estresse tem muito a ver com imunidade. E o estresse agrava uma doença que a pessoa já tem. Seja uma pneumonia, seja um reumatismo, seja, enfim, qualquer doença vai ser agravada pelo sistema nervoso por essa conexão, que o nosso organismo produz substâncias para melhorar a imunidade e para piorar. Mas claro que o ambiente, né, que a gente está inserido, né? E depois nas dicas de como melhorar a imunidade, né? Eu sempre coloco que é o feijão com arroz. É o que todos nós já sabemos, mas que muitas vezes a gente não se dá conta e quer medidas excepcionais. Supervitaminas, receitas, assim, eu falo, gente, é o básico, né? É manter uma dieta equilibrada, comer de tudo um pouco, muita água, né? Coisas naturais, frutas, verduras, né? Sem os embutidos, sem as coisas industrializadas, né? Evitar excessos, né? De tudo, de bebidas alcoólicas, evitar cigarro. Atividade física é muito importante porque a gente produz as endorfinas, são substâncias que melhoram a imunidade. O sono reparador é importante, o sono restabelece, né, a nossa conexão, ele ajuda na produção dos nossos hormônios de equilíbrio, diminuir o estresse que a gente estava comentando, né, o estresse, ele vai lá na suprarrenal, que a gente tem
Em cima do rim, a gente tem uma glândula chamada suprarrenal e ela sintetiza cortisol, corticoide. E quanto mais corticoide a gente tem, mais estresse. E ele daí vai lá e faz uma retroalimentação no sistema nervoso, baixa a imunidade. E a gente adoece. Manter as nossas relações interpessoais são muito importantes para o nosso equilíbrio. E eu sempre falo assim, algo assim muito importante é Deus no coração, né? Então eu acho que se a gente, né, tiver, né, a mente, o coração bom, né, a mente voltada, né, para o nosso Criador, para o nosso Deus, as coisas fluem muito melhor, né? E a gente tem um monte de trabalho, né? As pessoas que oram, que agradecem, né? Elas, né, têm uma vida mais equilibrada, com menos estresse, né? São mais pacienciosas, né? Então, isso tudo é equilíbrio, né? E não é nada muito difícil da gente fazer, né? A gente tem que se policiar, né? Dicas valiosas, e a professora Maria Sônia é um exemplo também na vida espiritual e na vida profissional. É muita informação, uma pessoa maravilhosa. Eu estou me sentindo ótima aqui nessa podcast. Abaixou meu nível de estresse. Outra Bom, pergunta que é muito comum aqui, onde eu trabalho nos Estados Unidos, as imunoterapias estão vindo com toda a força, especialmente no tratamento do câncer. Como está a situação no Brasil? Já se conta com imunoterapias? Dá para explicar um pouquinho, ah, como isso funciona? então, né, isso vem a calhar tudo que a gente estava falando de imunologia, né, e muito na minha área. E porque as terapias que a gente tem para controle, para cura de câncer, né? No passado, a gente tinha, ainda tem, né? Ainda se usa, dependendo do tipo histológico, o tipo de tumor, né? O tratamento básico, que é quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né? Dependendo, né, do tipo de tumor, da evolução, enfim. Mas hoje se trabalha muito com a imunoterapia, né? O que é a imunoterapia? Na minha área, como alergista, trabalha muito com as doenças alérgicas muito. E nas doenças autoimunes, né? As doenças reumatológicas, né? E os cânceres também. É a gente ir lá corrigir aquele problema do sistema imunológico, né? Em outras palavras, né? Então, como se fala, né? Imunoterapia. São terapias que vão, né, alterar, que vão modificar a resposta imunológica. Então, algumas é para melhorar determinadas células, outras é para eliminar. A imunoterapia ela tenta ser sempre mais seletiva, ter menos efeitos adversos, porque a quimioterapia, a radioterapia, elas não são seletivas, né? Então, assim, né, a quimioterapia, a gente usa medicamentos assim, extremamente potentes para destruir as células cancerosas. Só que a gente acaba destruindo as células sadias. A imunoterapia ela é seletiva, ela é focal. E hoje a gente tem um arsenal muito grande, né? É ainda uma pena que nem todos tenham acesso a esses medicamentos. Nós aqui no Brasil temos bastante coisa, mas muitas vezes o acesso a essa imunoterapia não está muito fácil, porque E são sabe que fármacos caríssimos, alto custo. E aqui também, mesmo nos Estados Unidos, eu fiz imunoterapia, eu tentei a Keytruda, né, uma vez, Uhum. e foi muito difícil conseguir. A gente tem que entrar com uma liminar, mesmo tendo Sim, o recurso financeiro, é porque tem que sequenciar, fazer o design específico, né, para o tipo do tumor que a pessoa tem. exato, Então é muito trabalhosa, mas o acesso está aqui mais disponível do que no Brasil, com certeza. sim. Uhum. É uma evolução, é muito bom saber que tem coisas específicas sendo, né, criadas com pessoas que estudam imunologia. Então, a sua área de trabalho é muito importante para salvar Sim. vidas e prevenir no futuro também a doença. Tem, Eu sempre pode falar? que no passado, assim, quando a gente recebia uma notícia de um câncer, de um tumor, parecia que era uma sentença de morte, né? Hoje não.
Hoje eu coloco os pacientes, não, calma, tem um monte de terapêutica, né? Não, não vai, você não vai por esse motivo, né? E, só que no passado, como o tratamento é que levava à perda de vidas, porque o tratamento é que debilitava muito a pessoa. Então, hoje a gente tem todo esse arsenal de fármacos mais seguros, né? Então, assim, a grande maioria a gente tem cura, a grande maioria. Tem uma caminhada pela frente, mas, né? Uhum. É, Então trazendo isso é esperança. animador. Isso é animador, né? Isso é É, animador. é. E agora até eu fiz todos os processos tradicionais, fiz quimioterapia tradicional e tive num momento ali 2 vezes com a quimioterapia muito severos. E hoje eu faço com uma droga mais específica, um fármaco mais específico, e eu tô aqui tranquila, estamos conversando, Uhum. estou viajando. Então, Uma vida, realmente, a né? evolução da imunologia com a imunoterapia realmente é impressionante. Ele resgata a qualidade de vida assim da pessoa, né? Porque senão É. fica muito limitada, né? Isso. Professora Maria Sônia, eu tenho mais um comentário que o pessoal fica ardendo para um comentário breve, a nossa podcast tem tempo limitado, mas é sobre a vacina do Covid, especialmente, assim, não sei se dá para dar um parecer sobre vacinas com mRNA ou vacinas modernas, assim, que não seguem o padrão tradicional. Eu acho que com o advento do Covid. Então, assim, as vacinas, que a gente fala, a imunização, contribuiu muito, muito com a imunologia. E a primeira vacina a remota para a varíola. Então, qual que foi a evolução? No passado, nós tínhamos muitas doenças infecto-contagiosas Sim. que, se a gente adquirisse, eram fatais, né? Febre amarela, varíola, e muitas dessas doenças atualmente foram curadas com as vacinas. Então, as vacinas, elas têm o seu mérito, as vacinas salvam vidas. Porém, né, não vou entrar muito nesse mérito, porque essa vacina do Covid entrou com uma esfera política, né? Então saiu um Uhum. pouco do academicismo. A grande maioria das vacinas que nós temos, essas todas que a gente tem, e que aqui no Brasil sempre nós tivemos um calendário assim que era modelo para o mundo, vacinas gratuitas, de boa qualidade, né? Nós chamamos o PNI, né, Programa de Imunização. Então, assim, sempre foi um expoente. Mas com essa vacina, que eu não falo que é vacina, porque não é uma vacina. Para mim, é uma terapia gênica, dentro dos conhecimentos que eu adquiri lá na imunologia básica, no mestrado que eu fiz em virologia, né? Então, ela não é vacina, você parte de um outro princípio. Vacina é feito com antígeno, né, que é o vírus ou a bactéria atenuado, ou morto, ou enfraquecido, que você vai preparar, enfim, uma forma, né, você tem muito tempo de estudo e que você vai administrar na pessoa para que ela produza seus próprios anticorpos. Essa vacina não, né, sei lá, vamos falar assim, né, essa terapia gênica do COVID, porque ela é um material genético do vírus, que é Uhum. introduzido no organismo, e aí o nosso organismo, ele fica, tipo assim, ele fica doutrinado a produzir aquela proteína spike, que é o que reveste o vírus, e que é muito inflamatório, né? Então, tem muitos questionamentos sobre isso, né? Então, se tentou no passado utilizar essas tecnologias para outras doenças, câncer mesmo, e não foi muito efetivo, para HIV também não. Então, assim, e a minha ressalva é que também talvez faltou tempo de estudo para essa vacina, né? Foi uma vacina, assim, que foi utilizada em larga escala, sem muito tempo de pesquisa, né? Então, na verdade, o estudo, né, de fase final, nível 13, nível 4, foi feito em vivo, foi feito em campo com as pessoas, né? Uhum. Sem muita escolha, né? Esse é um É, debate que poderia gerar uma outra podcast. é Ah, exato.
Professora Maria Sônia, para quem quiser uma consulta, para quem quiser lhe contactar, onde que está localizado o seu consultório? Então, eu trabalho no Imunocentro, é uma clínica, né, de alergia. Eu e uma colega, a doutora Suzana, a gente faz atendimento clínico e nós temos vacinas e a gente utiliza o imunobiológico. Então, é no Imunocentro, em Passo Fundo, é bem próximo do hospital aqui, né? Passo Fundo não é muito grande, né? Tem o Hospital São Vicente, tem o antigo Hospital do Iote, é bem fácil. Se entrar no Google Imunocentro Passo Fundo, é facilzinho de encontrar. E eu super recomendo. A minha filha no Brasil teve uma reação alérgica e quem salvou a gente nessa viagem foi a professora Maria Sônia. Muito interessante. Então, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Nós vamos fazer outro podcast no futuro e será um prazer recebê-la, mas hoje, como seria uma mensagem final para quem está escutando? Então, eu diria assim que não precisa nada de medidas muito heróicas, é ter uma vida equilibrada, né? E assim como o sistema imunológico, né, ele precisa de equilíbrio na nossa vida. Em nada ser os extremos, nem 8 nem 800, né? Eu comento sempre com os pacientes assim que chuva demais da enchente, de menos da seca. Come demais, você fica obeso. Come de menos, você fica desnutrido. Então, o equilíbrio em tudo na alimentação, nas nossas relações, na atividade física, né, no dia a dia, com a nossa família, com a nossa parte espiritual, o nosso sono, né? É a receita, é ter bom senso e equilíbrio, né? Que eu acho que em toda e qualquer profissão é importante. Na vida de qualquer pessoa, né? Sermos pessoas equilibradas, né? Pessoas de bom senso. Eu acho que isso é a chave do sucesso. Muito obrigada, linda mensagem. Foi um prazer recebê-la aqui e vamos aproveitar o fim de semana. Obrigada e Ah, até a eu, próxima podcast. eu que agradeço. Um grande abraço. Ô,